Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e exaltamos a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede quando aqui estamos para transmitirmos uma palavra de Deus para o nosso celeiro espiritual. Eu quero desde já louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado pela rede social. Deus continue ajudando e abençoando. Chegamos agora do casamento do nosso querido irmão Ismael, e ali no casarão, e foi uma bênção para a glória de Deus. É um irmão que eu vi crescer na casa de Deus, isso é muito bom. Ali em Cruzinha, desde Cruzinha, filho do saudoso presbítero Acelino Braga e a nossa irmã Hilda, a família toda está conosco, servindo a Jesus. Uma boa parte aqui na Central, outra lá na Rua Carpina, e assim nós vamos servindo e atendendo os amados irmãos. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem orado por nós, que tem nos apresentado a Deus em oração. Parabenizamos os nossos irmãos aí na cidade de Caaporã. Parabenizamos os irmãos. Nós executamos a compra do terreno aí no centro de Caaporã, perto da casa do saudoso pastor Crispim, certo? E o presbítero Zé Carlos, pastor Joás coordenando, presbítero Zé Carlos, que hoje já estava derrubando as árvores para nós começarmos ali a construção em Caaporã Centro, no centro de Caaporã. Beleza, Deus, ele nos deu este privilégio, certo? Agradecemos ao nosso irmão Diogo, que fez este intercâmbio, conseguiu o terreno para a igreja, e nós assim pagamos já o terreno e vamos começar a construir. Os irmãos já estão doando areia, cimento, tijolos, tudo para a glória de Deus. Muito obrigado, presbítero Paulo também, pastor Cacau, todos os irmãos aí de Caaporã, que Deus continue abençoando a todos em o nome de Jesus. Olha, nós também compramos a cerâmica ali do templo de Novo Tempo 2, certo? Se Deus assim nos permitir, logo estaremos aplicando ali a cerâmica para a glória de Deus. E terça-feira, em Esperança 2, nós vamos estar levando os nossos irmãos trabalhadores, onde precisa primeiro fazer uma calha. Pastor Simeão Rodrigues, muito obrigado, Deus continue abençoando. Presbítero Antônio Justino, presbítero Robson, todos os irmãos que trabalham aí em Esperança 2, certo? Aí em Condado. Nós estamos, já colocamos a treliça, já mandei as treliças, e terça-feira estaremos mandando os irmãos para fazer a calha, para depois cobrirmos. Já compramos também o telhado para a glória de Deus. E colocamos também uma cerâmica nova em Condado Centro, isso aí muito bom. Tivemos aí, foi um dos polos da festividade dos 20 anos, e o templo ficou maravilhoso. Organizamos ali o banheiro, tudinho. Ficou belo para a glória de Deus. Hoje tivemos visitando também uma construção que nós temos ali em São Lourenço, aqui em Goiânia. São Lourenço, aqui em Goiânia, distrito de Goiânia. Terra dos quilombola, né? Temos ali uma congregação, estamos fazendo a segunda congregação. Amanhã o evangelista Fábio vai estar lá rebocando, trabalhando no reboco, e depois nós cobriremos para a glória de Deus. O trabalho que estamos fazendo para atender melhor o povo de Deus, aquilo que está ao nosso alcance a gente faz, e é algo que dá para esperar, a gente espera, e vamos embora com esse trabalho, certo? Vamos fazer 10 anos, pela misericórdia de Deus, completamos 10 anos na presidência do Ministério de Goiânia, agora no dia 23 de janeiro.
e nós vamos estar comemorando, certo? Durante até o mês de setembro, desde dezembro do ano passado, nós demos abertura às festividades e vamos estar até o mês de setembro, certo? Agradecendo a Deus, festejando com os irmãos, certo? Isso chegando a 100 congregações para a glória de Deus. E o que rogamos é que o Senhor mande obreiro para a seara, para nós trabalharmos, porque o campo é o mundo e grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Amados, eu quero compartilhar aqui uma mensagem para nós irmos descansar, certo? Hoje o dia foi bastante puxado, corri bastante hoje, certo? Mas eu quero trazer uma reflexão para o nosso celeiro espiritual. No livro de Josué, grande líder Josué, capítulo 9, diz: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejarem contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e fingiram embaixadores e tomaram sandálias velhas sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e lhes disseram a eles e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora um concerto conosco. Olha, amados, é um texto bastante grande, e eu gostaria de relatar para os amados irmãos essa história e tirar aqui algumas lições para a nossa vida, certo? Você vai observar em que Israel sai da terra do Egito. Primeira coisa, Israel sai misturado, com uma grande mistura. A Bíblia Sagrada fala do vulgo que existia no meio do povo de Israel. Outros povos, né? Observamos também em que, depois da passagem do Mar Vermelho, o escritor Flávio Joséfo, ele nos diz que no outro dia, depois que Faraó morreu, que o exército de Faraó morreu afogado, a Bíblia Sagrada diz que as armas dos egípcios, o mar jogou para o lado de onde estava Israel, para a praia onde estava Israel, do outro lado, e você vai ver a Bíblia Sagrada dizendo, o Flávio Joséfo dizendo, que pela simplicidade do povo, gosto muito dessa expressão, a simplicidade do povo, entendeu que Deus queria armar porque tinha uma grande batalha para ele enfrentar. E essa batalha, você vai ver a batalha lá a batalha contra Jericó, que o povo rodearam 7 vezes, no último dia mais 7 vezes, num só dia. Depois os velhos passaram para trás, que era o sacerdote, os guerreiros passaram para a frente, a buzina, eles cantaram, sapatearam, o muro fendeu, Israel invadiu, Israel venceu aquele exército. Depois dali ele vai para a cidade de Ai. Todas as cidades são cidades estratégicas para Israel tomar posse do que era dele. Depois vai para a cidade de Ai, no primeiro momento perde, certo? Houve um cálculo errado dos israelitas, dos espias, porque viram poucos homens, e você vai ver que era uma cidade pequena, e eles pediram somente 3.000 homens para que eles vencessem aquela cidade. E nós observamos em que existia também ali um problema, que era o pecado de Acã, quando Acã pegou alguns elementos lá de Jericó, que Deus disse que não pegasse nada, mas ele desobedeceu. E isso, Israel perdeu muitos homens, e você vai ver que atrasou a marcha de Israel. O pecado de Acã
atrasou e fez Israel perder alguns homens. Observamos, no primeiro momento, perdeu 30 homens e perdeu a batalha. Mas depois ele volta com a nova estratégia, ele manda uma parte dos soldados, bate em retirada, e quando os soldados saem para apanhar os soldados de Israel, outra equipe entra e toma a cidade de Ai, e tinha nessa cidade cerca de 12 mil pessoas. E morreram todos nessa batalha. Israel toma aquela terra, que era uma cidade estratégica também para Israel. Quando o povo soube disso, Josué vai junto ao povo e começa a dizer a lei, como eles iam se comportar nesta terra. Aí você vai ver também o monte de Gerizim, o monte Ebal, né, aquilo que Moisés tinha falado. Então observamos que Josué agora começa a dizer como iriam viver na terra prometida. E é aí onde nós começamos a aprender algumas lições, que a primeira coisa é nós não falarmos aquilo que nós estamos pensando, certo? Muitas vezes erramos em compartilhar com pessoas exatamente em que estraga o seu plano, certo? Isso aí, na administração, nós temos aprendido ao longo do tempo. Muitas vezes, pensando que o outro é o seu amigo, você compartilha, certo? Um projeto, ou algo, ou mesmo você se aconselha com pessoas erradas. Isso aí é muito triste quando nós nos aconselhamos com pessoas e acreditamos nela, e ela vai por trás e começa a fazer politicagem, certo? Isso aí a gente vê muito, e principalmente na liderança. E pastor Mael, o senhor passa por isso? Claro que passo, eu estou falando aqui porque eu passo, certo? Então a gente vê que são pessoas covardes, né? Mas tudo bem, eu não vou dizer que faz parte do jogo, que eu não estou no jogo, mas faz parte da vida, certo? E isso nos amadurece, isso nos deixa exatamente mais experiente. E você vai ver que Josué, ele faz isso antecipadamente, antes de vencer por completo, e é quando os reis se reúnem para vir contra Josué. Os reis se reúnem, não é porque eles venceram Jericó, Israel venceu Jericó, venceu a cidade de Ai, vinha vencendo como rolo compressor, mas a Bíblia Sagrada diz em que eles se reuniram porque descobriram a estratégia de Josué, que era exatamente entrar na terra, tomar posse da terra e colocar novas leis na terra, certo? Tem coisas, amados, tem coisas em que você tem de chegar e falar e pronto, certo? Você não pode estar consultando ninguém, porque a questão do confidente, isso aí é muito raro, certo? Isso aí é muito raro, certo? Não confie, certo? Às vezes eu me lembro que um certo dia um pastor disse, um irmão disse ao pastor Zé Flor, e disse o seguinte: eu desconfio até de minha sombra. Papai sorriu, que é isso, rapaz? Eu desconfio até de minha sombra, certo? Depende do que eu quero fazer ou daquilo que eu penso em fazer. Observamos que Josué, quando fala, dá um problema, certo? E a Bíblia Sagrada diz que os gibeonitas, sabendo do que Josué fez com essas duas cidades, eles usam de outro artifício. Ele não bate de frente com Josué. Ele não se choca com Israel. Ele sabia que não vencia, porque eles entenderam, além de ter soldados bem preparados em Israel, é o que chama com sangue no olho, certo? É isso que é com sede de conquistar. É isso aí que nós devemos ter também, observar isso também, certo? Pessoa com sede exatamente de conquistar, certo? Pessoa que tem essa sede de conquistar, você sai da frente dele, porque ele é capaz de tudo. Segundo, ele sabia que com Israel estava o Deus, certo? Todo-Poderoso, que vinha pelejando por Israel. E havia uma crença muito grande, exatamente, nas divindades. Observamos em que os gibeonitas usaram de artifício, de astúcia, e eles se vestiram de roupas velhas, né? Eles pegaram sandálias velhas e rasgadas, né?
Eles pegaram o vinho velho com a tampa, com o odre velho também, certo? Com a tampa velha, desgastada. Eles pegaram também pão duro, pão marroco, né? Pão duro, certo? E quando chegaram diante de Josué, disse: a gente veio de uma terra distante. Mentira, mano, estava ali pertinho, certo? Estava ali pertinho. Verdade é que eles queriam que Josué não destruísse eles, porque aonde ele estava pertencia a Israel, certo? Abraão começou a comprar essas terras quando Sara morreu. Quando Sara morreu, ele comprou, o povo dizendo: eu empresto aqui um pedacinho de terra. Abraão disse: não, eu quero que você me venda, para eu colocar a minha amada. E começaram a vender, e Abraão começou a comprar aquelas terras. Só que quando Israel desceu para o Egito, observamos que outros povos tomaram posse da terra. Mas a terra pertencia a Israel, porque foi Abraão quem comprou. Glória a Deus. E agora vem Josué com Israel para tomar posse dessa terra. E ele encontra, por saber das estratégias agora de Josué, certo? Uns enfrentam Josué de frente, perdem, e os gibeonitas, eles usam de estratagemas para fazer aliança com Israel. Olha, amados, Josué não podia fazer aliança com aquele povo. Presta bem atenção. Existem alianças que são prejudiciais para nós. Vou repetir. Ainda que ele ajude a conquistar algo, é prejudicial. Existem alianças que são prejudiciais para nós. Precisamos entender isso. Por quê? Porque observamos que a aliança feita com aquele povo, você vai ver a Bíblia Sagrada dizendo, primeiro, era um povo que não conhecia o povo de Israel, o Deus de Israel. Segundo, era um povo que não conhecia os costumes de Israel e não iam se adaptar. Você vai ver que Deus já recomendava por intermédio de Moisés, dizendo: quando entrares naquela terra, vocês não deixem no meio do povo os cananeus. E quando fala os cananeus, era exatamente todo aquele povo, jebuseus, moabitas, filhos de Anak. Você vai ver aqui falando também sobre os povos que ali moravam, certo? A Bíblia Sagrada diz: não faça aliança com esse povo. Por que não fazer aliança com os amorreus, com heteus, com os cananeus, com os fariseus, com os heveus, com os jebuseus? Porque eles adoravam um Deus diferente. Eles tinham práticas diferentes. Eles tinham costumes diferentes. Eles viviam uma vida diferente da vida de Israel. Olha, amados, precisamos entender isso. A Bíblia Sagrada diz: e vereis a diferença dos que servem a Deus e os que não servem. A Bíblia Sagrada diz: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. A Bíblia Sagrada nos diz que não pode andar de acordo a luz com as trevas. É a Bíblia Sagrada quem diz. Olha, amados, por Moisés fazer aliança com os gibeonitas e deixar eles no meio, embora que fizeram dele de escravos, rachadores de lenha, você vai ver que quando o povo ficou no meio do povo de Israel, entronizaram no povo deuses estranhos, costumes estranhos, linguagem estranha, pessoas que não conheciam o Senhor Deus de Israel. Quando você vai ver os filhos de Eli naquela situação, se prostituindo no tabernáculo, quando você vai ver os filhos de Eli lançando um garfo grande na panela antes do sacrifício, antes de ser queimadas as gorduras, que não podiam comer gorduras, quando você vai ver os filhos de Eli espancando os sacerdotes
para roubar o sacrifício e fazer as suas orgias, seus sacrifícios, suas festas, em que aborreciam a Deus. Isso foi o resultado de uma aliança que foi feita, em que Deus disse que não fizesse essa aliança. Amados, verdade é em que muitas vezes fazemos aliança com quem não é para fazer. Verdade é que muitas vezes andamos com quem não é para andarmos. Verdade é que muitas vezes confiamos, e compartilhamos com aqueles que se constituem nosso inimigo. Essa é a verdade. Se fingem de amigo, mas não são amigos. Batem nossas costas, mas não são amigos. Nos abraçam, mas não são amigos. São alianças em que se fazem, mas são prejudiciais. Veja o que diz a palavra de Deus. Por isso que eu digo a você nesta noite. Deus é Deus de aliança, mas tem aliança que Deus não quer que nós façamos ela. Aleluia. Veja aqui, eles enganaram Josué. Eles enganaram os anciãos de Israel. Eles enganaram a liderança de Israel. Eles enganaram a liderança de Israel. E eles tiveram pressa nesta aliança. Eles usaram de estratagema nesta aliança, de astúcia nesta aliança. E parecia que era, mas não era. Parecia que Deus estava no negócio, mas Deus não estava naquele negócio. A Bíblia Sagrada nos diz e nos mostra. Você começa a observar a história, o livro dos Juízes. Lê lá o livro dos Juízes, onde você vai encontrar vários juízes em Israel por falta de liderança em Israel. Eu costumo dizer que administração e liderança são duas ciências distintas que contrariam interesses. Se o líder não sabe contrariar alguém, vai ter fracasso na sua liderança. Por quê? Porque eu costumo dizer, antes de eu ter um sim, eu tenho um não. Um não que vai atrapalhar um projeto, um não que vai atrapalhar uma administração, um não que vai atrapalhar o crescimento da obra, o não para porque aquela não é a visão do líder. Observamos que Josué aqui faz essa aliança e depois de Josué, por Josué não colocar um sucessor, você vai ver em que Israel passa pela história negra dela por falta de liderança. Veja só que coisa lamentável. E chegou o ponto de que o povo não conhecia mais ao Senhor. Por que não conhecia o Senhor? Porque estavam envolvidos com sacrifícios a Moloque, estavam envolvidos com práticas estranhas, estavam envolvidos com os costumes e cultura estranha. Então se desviaram da presença de Deus. Olha aí. É aquilo que ele diz, isso não é nada demais. Isso daqui não faz mal. Ah, eu sou muito esperto, não vou cair nessa. Não é nada demais. E esse nada demais, tu perde a tua família. E esse nada demais, tu atrapalha a tua administração. E esse nada demais, você passa agora a conviver, certo? Com coisas que você antes aborrecia.
E esse nada demais, você se começa a se moldar exatamente nos costumes e também em cultura que não são nossa, não é nada demais. Está lembrado da mensagem que Paulo deu à igreja de Coríntio, quando fala do ato da Santa Ceia? Ele diz, por causa disso, há entre vós, por causa disso o quê? Por causa de nada demais. Amados, verdade é, vou fechar aqui minha Bíblia, eu vou orar para nós descansarmos. Verdade é que precisamos ter cuidado. Meu pai dizia, Abimael, até para ajudar você tem que ter cuidado. Porque muitas vezes você estende a mão para alguém e alguém quer puxar a sua mão para lhe derrubar. Às vezes você estende a mão e o outro quer o seu pé também, que é para ver você, permita-me por gentileza, com as nádegas no chão. Mas que Deus ele guarde você, que Deus ele guarde a tua família, que Deus ele guarde o teu ministério, que Deus ele guarde, aleluia, a tua família. Que Deus ele guarde você no seu trabalho, na escola, aonde você colocar a planta do seu pé. Que haja proteção de Deus. Que Deus te guarde contra os enganadores. Que Deus te guarde contra os falsos profetas. Que Deus te guarde contra os falsos cristãos. Que Deus te guarde contra os falsos mensageiros, porque existe muita colossítidas. E essas colossítidas são comidas não comestíveis, que existem venenos nela, e precisamos ter cuidado. Só Deus é quem nos protege. Agora, permaneça debaixo da sombra do Onipotente e descanse nele, e ele vai continuar te ajudando. Deixa eu orar por você. Amigo fiel, amigo justo, amigo bom. Eu te glorifico por tudo, ó Deus. Eu te glorifico pela paz, te glorifico, ó Deus, pelos amigos, te glorifico pelos companheiros, te glorifico pelos amigos companheiros. Eu te glorifico, Senhor, por tu ter, ó Deus, me confiado e me ingressado no teu santo ministério. Eu te agradeço, ó Deus, pelo dia em paz, pela noite que chegou, pela minha família, minha esposa. Ó Deus, que essa semana completou mais um ano de vida, muito obrigado. Pelos meus 2 filhos, o Azriel Ataías e o Abimael Magbis, pela vida da Sheila, do meu filho, do meu neto, ó Deus, pela vida da Leila, pela vida, ó Deus, de todos aqueles que nos cercam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. Obrigado pelo conforto que tu me dás, ó Deus, de daqui a pouco poder descansar. Amigo fiel, amigo justo, amigo bom. Mas eu te apresento, ó Deus, aqueles, ó Deus, que nesse momento estão aflitos, que não estão conseguindo dormir, ó Deus, seja qual for o problema que está passando. Eu te apresento aqueles que estão no leito de um hospital, aqueles, ó Deus, que estão sofrendo